Sabe aquele momento na vida de toda pessoa injustiçada em que ela se transforma de vítima em vilão sem nem perceber? Pois é. Eu descobri do jeito mais difícil. Ali estava eu, servindo caipirinhas de morango na festa de aniversário da minha irmã Amanda. A 30ª celebração em que eu era mais garçom que convidado. Enquanto observava meus pais se desmanchando em sorrisos ao redor dela. "Ei, Ricardinho, capricha no limão!" gritou meu tio Mauro, dando aquela cutucada no meu braço enquanto eu equilibrava uma bandeja improvisada feita da tampa da caixa de isopor. Amanda estava no centro da sala com aquele vestido azul turquesa que custou 1 mês do meu salário, presente dos meus pais, óbvio, falando sobre seus projetos revolucionários de arquitetura que nunca saíam do papel. Literalmente. Sorri automaticamente, como quem já decorou o script dessa peça familiar que se repete há 32 anos, enquanto meu celular vibrava no bolso. Provavelmente meu chefe na imobiliária perguntando se eu poderia cobrir mais um plantão no domingo, já que você não tem compromissos de família mesmo, né? Se ele soubesse que eu estava ali, comemorando minha invisibilidade crônica com uma dose extra de lima da Pérsia e cachaça artesanal de Morretes. No caminho para a cozinha, passei pela parede da sala onde fotos da formatura de Amanda, viagens de Amanda e até o desenho que Amanda fez no jardim de infância estavam emoldurados como relíquias de museu. Minha única foto? Um pequeno porta-retrato de quando ganhei a Olimpíada Estadual de Matemática aos 15 anos, estrategicamente posicionado atrás do vaso de plantas artificial que tia Neide trouxe de Gramado 5 natais atrás. Você já se sentiu como um visitante na sua própria história familiar? Pois é, bem-vindo à minha vida. E você aí, já se sentiu invisível na sua própria família? Pois aguarde, porque a história de como me transformei de filho ignorado a proprietário secreto da casa dos meus pais está apenas começando. Amanda tem aquele tipo de beleza que as pessoas chamam de personalidade forte quando querem ser educadas. Cabelos castanhos volumosos que ela jura serem naturalmente ondulados. Dica: não são. Olhos verdes como os da nossa avó portuguesa, a única herança genética que ela gostou de receber. E uma habilidade sobrenatural de transformar qualquer conversa em um monólogo sobre suas inseguranças profissionais. Não consigo trabalhar em escritório, Ricardo. Você sabe que tenho ansiedade social desde os 8 anos. Ela me explicou pela 1000ª vez, enquanto postava seu 10º story no Instagram naquela noite, mostrando para seus 12.000 seguidores o bolo personalizado que meus pais encomendaram da confeitaria mais cara de Curitiba. A mesma Amanda que há 5 anos foi diagnosticada com ansiedade social leve, depois de ter um ataque de pânico quando nosso pai sugeriu que ela poderia começar a pagar sua própria fatura do cartão de crédito. Observei Amanda abraçando Fernando, seu novo namorado, artista conceitual. Leia-se, desempregado com barba bem cuidada, que conheceu há 3 semanas e já estava morando no quarto dela, no andar de cima da casa dos nossos pais. O mesmo quarto que ela decorou com móveis de design, enquanto eu pago R$ 1.500 de aluguel pelo meu quarto de hóspedes, quando visito nos finais de semana. Você consegue sentir a ironia escorrendo como aquela cachaça artesanal na minha garganta, não é? E não me entenda mal, eu até tentei morar sozinho de verdade depois da faculdade. Dividir apartamento com amigos, aquelas repúblicas improvisadas com geladeira vazia e contas atrasadas. Mas meu pai insistiu que eu aprendesse a cuidar das minhas coisas, voltando para casa. Tradução: pagar pelo privilégio de dormir no meu antigo quarto, enquanto Amanda tinha um andar inteiro de graça. É porque você já tem emprego fixo, filho. A Amanda ainda está construindo carreira. Minha mãe explicava, como se 5 anos de formada em arquitetura ainda fosse período probatório. Injusto, não é? Mas calma. Antes de me julgar como o irmão invejoso da história, deixa eu te contar sobre meus pais e suas teorias educacionais dignas de um estudo de caso em psicologia. Meu pai, Antônio Silva, 63 anos, ex-professor universitário de filosofia política na Federal, tem essa teoria sobre mim que ele repete como um mantra especialmente depois da 3ª taça de vinho. Ricardo é forte como eu, não precisa de paparicação. Tradução: Ricardo pode se virar sozinho enquanto focamos toda a nossa energia emocional e financeira na Amanda. É engraçado como ser forte na minha família sempre significou ser ignorado com elogios. Filho, pega mais gelo, por favor, pediu minha mãe, Marta, 61 anos,
professora de piano aposentada que ainda dá aulas particulares na sala de casa, exceto quando Amanda precisa usar o espaço para suas sessões de brainstorming criativo, que consistem basicamente em assistir séries de decoração na Netflix. Minha mãe tem aquele olhar de quem está perpetuamente preocupada com Amanda e perpetuamente confiante em mim, como se eu fosse imune a decepções, rejeições ou, sei lá, sentimentos humanos básicos. E não é só minha família nuclear que alimenta esse circo de tratamento desigual. Tem o conselho familiar não oficial, aquela turma de tios e primos que sempre reforça. A Amanda é sensível como artista, precisa de apoio. Já o Ricardo tem a cabeça no lugar, igualzinho ao pai. Como se minha suposta estabilidade emocional fosse um castigo, uma condenação perpétua a ser o adulto responsável, desde os 12 anos de idade. No fundo, eu até entendia a lógica distorcida deles. Meu pai cresceu numa família rígida do interior do Paraná, onde demonstração de afeto era considerada frescura. Minha mãe vinha de uma linhagem de artistas frustrados, pianistas que nunca fizeram sucesso, e via em Amanda a chance de viver os sonhos que nunca realizou. E eu? Bom, eu era só o gerente regional da segunda maior imobiliária de Curitiba, pagando para existir na minha própria família. Nada que um bom terapeuta e uns 10 anos de análise não resolveriam, certo? Mas sabe quando a vida te dá um empurrãozinho para tomar uma atitude drástica? Prepare-se, porque o Natal na casa do Silva iria me mostrar que ser ignorado era só a ponta do iceberg. Acho que todo mundo tem aquele momento da vida em que algo dentro da gente simplesmente quebra. O meu foi no Natal passado quando abri meu presente embaixo da árvore, uma camisa do Atlético Paranaense, enquanto assistia a Amanda rasgar o papel dourado do dela e encontrar as chaves de um Fiat Argo 0 km. Sério, não estou inventando. Nossa, que demais a camisa, mãe! Obrigado, falei, tentando soar sincero enquanto engolia aquele caroço de decepção que já era meu velho conhecido. Amanda, por outro lado, gritava e pulava feito criança no parquinho. Vocês são loucos! Um carro! Não acredito! E não era qualquer carro, era vermelho metálico, com aqueles opcionais todos que fazem o preço disparar nas concessionárias. Enquanto isso, minha camisa era tamanho G quando visto me bebi champanhe como se fosse água naquela noite. 3, 4 taças, perdi a conta. Tudo para aguentar os elogios intermináveis a Amanda e suas conquistas imaginárias. Ela está quase fechando aquele projeto com a construtora. Mentia meu pai orgulhoso aos parentes, enquanto eu, gerente regional da segunda maior imobiliária do Paraná, era apresentado como o Ricardo, que trabalha com vendas. Vendas. Como se eu vendesse aspiradores de porta em porta, e não propriedades de $500 mil para cima. Por volta da meia-noite, ligeiramente embriagado, saí para a varanda para fumar um cigarro escondido, hábito que meus pais não sabiam que eu tinha. Foi quando ouvi, através da janela entreaberta, meu pai conversando com o meu tio Mauro. O Ricardo sabe se virar, a Amanda é mais frágil. Sempre foi assim. Dei uma tragada profunda, sentindo aquelas palavras queimarem mais que o cigarro. Era essa a imagem que meu próprio pai tinha de mim? O filho descartável que não precisa de apoio porque sabe se virar? Essa foi a gota d'água. Sabe quando você olha no espelho e não reconhece mais a pessoa refletida ali? Bom, naquele Natal, eu finalmente entendi que estava na hora de mudar o jogo. E o destino, meu amigo, estava prestes a me dar uma mãozinha. Destino, coincidência ou simplesmente karma? Vocês decidem. Uma terça-feira chuvosa, típica de Curitiba, e lá estava eu com meu café preto sem açúcar, igualzinho à minha alma naquele momento, olhando a lista de novos imóveis potenciais, quando meus olhos travaram num endereço muito familiar. Rua das Araucárias, 487. A casa dos meus pais. Minha casa de infância. Débora, isso está certo? A casa na Araucárias entrou mesmo para a lista? Perguntei à minha assistente, tentando controlar a tremedeira na voz. Sim, Ricardo. Os proprietários querem uma avaliação discreta. Não querem que a família saiba ainda. Ela não fazia ideia que estava falando com o filho dos proprietários. Uma onda de raiva, mágoa e, admito, uma pitada de satisfação perversa me inundou. Então eles queriam vender a casa sem contar para mim ou para Amanda? Interessante.
Liguei para o meu amigo Carlos, contador, e a única pessoa que eu confiava para o que estava prestes a fazer. Cara, preciso criar uma empresa laranja. Tipo, pra ontem. Expliquei meu plano maluco de comprar a casa dos meus pais sem que eles soubessem. Ricardo, isso é loucura, mas sei exatamente como fazer. 3 dias depois, a Horizon Investimentos existia oficialmente, com um laranja como sócio majoritário, um website impressionante e até cartões de visita elegantes que jamais seriam usados. Eu estava oficialmente embarcando na vingança mais elaborada e possivelmente mais estúpida da minha vida. É incrível como o ressentimento pode ser um excelente combustível para ações impulsivas. Fiz uma oferta 20% acima do valor de mercado, pagamento à vista. O tipo de proposta que nenhuma pessoa sensata recusaria. E funcionou como mágica. Meus pais nem questionaram quem seria o misterioso comprador. Apenas ficaram extasiados com a ideia de vender a casa por quase R$ 1 milhão, sem precisar fazer nenhuma reforma. Mal sabiam eles que estavam vendendo para o filho forte, que sabia se virar. Você deve estar pensando que eu pirei completamente, não é? Talvez. Mas a sensação de finalmente ter o controle da situação era viciante. E os meses seguintes seriam um show de fingimento digno de Oscar. Nunca vou esquecer a sensação surreal de estar estacionado a 3 quadras da casa dos meus pais, vendo pelo retrovisor meu pai apertando a mão do corretor que eu havia instruído. Estava abafado naquele carro. Minhas mãos suavam tanto que deixavam marcas no volante. Por um segundo achei que iria vomitar. Estava mesmo comprando a casa da minha própria família por pura vingança? Sim, estava. E a pior parte, eu estava gostando. Fechamos em 850 mil, pagamento à vista. A mensagem do corretor fez meu celular vibrar. Quase 20% acima do valor de mercado, um preço que nenhuma pessoa sensata pagaria. Mas eu não estava sendo sensato, estava sendo calculista. Eles aceitaram na hora, claro. Deve ter sido o dia mais feliz na vida financeira dos meus pais. Vender a casa supervalorizada, sem intermediários encheridos da família dando palpite. Mal sabiam que o investidor misterioso era seu próprio filho, aquele mesmo que ainda pagava aluguel para dormir no antigo quarto. Os meses seguintes foram um exercício de teatro digno de Oscar. Jantares de domingo onde minha mãe falava animada sobre os planos para o dinheiro da venda. Estamos pensando em abrir um ateliê maior para minhas aulas de piano. Enquanto isso, eu sorria e assentia, com os documentos da compra guardados numa pasta chamada Declarações de Imposto de Renda, no meu apartamento. O lugar que eu tinha certeza absoluta que Amanda jamais bisbilhotaria. Era como viver num reality show, onde só eu conhecia o roteiro final. Aquele com a reviravolta chocante que deixaria todos de queixo caído. A parte mais bizarra? Continuar pagando aluguel para usar meu antigo quarto, sabendo que tecnicamente a casa já era minha. Ricardo, você vem para o almoço de domingo? Se for ficar para dormir, lembra de trazer o dinheiro do almoço e da diária. Minha mãe falou ao telefone e eu quase soltei uma gargalhada histérica. Se ela soubesse que eu poderia despejá-los a qualquer momento, mas não era hora ainda. Eu queria saborear cada segundo dessa inversão de poder. Queria que eles sentissem na pele o que era depender da boa vontade de outra pessoa para ter um teto. Insano, né? Mas antes que você me julgue como o vilão dessa história, deixa eu te contar o que aconteceu quando o destino decidiu virar meu plano perfeito de cabeça para baixo. Sabe quando você está tão concentrado na sua vingança elaborada que esquece que a vida real continua acontecendo? Pois é. Era um domingo típico, churrasco na casa dos meus pais. Ops, na minha casa, tecnicamente. Meu pai estava naquela empolgação de sempre, discutindo futebol com o seu Mário, nosso vizinho careca que torce pro Coritiba só pra provocar. Esse time não ganha nem da minha avó de Bengala, meu pai gritou, virando a long neck de cerveja artesanal que eu tinha levado. Foi quando aconteceu. Vi seus olhos perderem o foco, a garrafa escorregando dos dedos e quebrando no piso da varanda. Tudo pareceu passar em câmera lenta. Meu pai cambaleando, minha mãe gritando, eu largando o celular e correndo para segurá-lo antes que batesse a cabeça no chão. Pai! Minha voz saiu estrangulada, enquanto eu sentia o peso dele desabando nos meus braços. A ambulância chegou em 12 minutos que pareceram 12 horas. Amanda estava histérica,
gritando com os paramédicos como se eles tivessem causado o problema. Eu, por outro lado, entrei naquele modo automático de resolver problemas. Hospital evangélico. Ele tem plano de saúde, informei, pegando a carteirinha na carteira dele. Nunca imaginei que aquela tarde de churrasco seria o início do pesadelo que transformaria minha vingança de filme B numa tragédia grega completa. No hospital, um médico jovem demais para dar notícias tão sérias nos informou o diagnóstico. AVC isquêmico com complicações. Ele vai precisar de intervenção especializada. E então veio a parte sobre custos, planos de saúde que cobrem apenas parcialmente, e toda aquela conversa que traduzida significa: preparem o bolso e as economias de uma vida. Ironicamente, eles tinham acabado de vender a casa, para mim, e ainda não tinham feito nenhum investimento com o dinheiro. O dinheiro que eu já não tinha mais, pois havia gastado quase tudo na compra da casa. É nessas horas que o universo parece dar uma gargalhada da sua cara, não é? Eu tinha executado o plano perfeito de vingança. Só não contava que ele se voltaria contra mim dessa maneira. AVC isquêmico com complicações, disse o médico, um cara jovem demais para dar notícias tão sérias. Ele vai precisar de uma intervenção especializada e depois fisioterapia intensiva. O plano de saúde cobre parte, mas... Ele deixou a frase no ar, aquele tipo de silêncio que sempre significa: preparem o bolso. Minha mãe assentiu, apertando a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. 3 dias depois, encontrei minha mãe na cozinha de casa, rodeada de papéis, usando aquele caderninho de receitas antigo onde ela sempre fazia suas contas. Mãe, precisa de ajuda? Perguntei, sabendo exatamente o que ela estava fazendo. Filho, não queria te envolver nisso, mas... Ela hesitou, passando a mão pelo cabelo grisalho. Precisamos vender a casa. É a única forma de pagar o tratamento do seu pai. Meu coração gelou. A ironia da situação me atingiu como um tapa. Eles não podiam vender o que já tinha sido vendido. E eu era o dono. Amanda entrou na cozinha nesse momento, olhos inchados de tanto chorar. Quando ouviu a conversa, soltou um grito que deve ter assustado até os vizinhos do quarteirão de cima. Vender a casa? Mas onde eu vou morar? Nem como o pai vai ficar, nem como podemos ajudar. Típico, minha mãe tentou acalmá-la. Querida, podemos alugar um apartamento pequeno? Amanda interrompeu. Com o Fernando, nem pensar, ele precisa de espaço para as esculturas dele. Ah, sim, as esculturas. Caixas de papelão empilhadas que ele chamava de comentários sobre a fragilidade da sociedade de consumo. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. A hora da vingança tinha chegado. Observei minha mãe tentando consolar Amanda, que agora soluçava dramaticamente sobre como seria impossível viver em um espaço menor. Enquanto isso, meu pai estava no hospital, lutando para recuperar movimentos básicos. Senti um nó na garganta, seguido por uma onda de frieza calculada. Este era o momento perfeito para revelar meu segredo. Mostrar a eles que o filho forte tinha tomado o controle da situação de uma vez por todas. Tinha nas mãos o poder de ajudá-los ou destruí-los. E naquele momento, com Amanda chorando por causa das esculturas do namorado, a destruição parecia muito mais tentadora. Já passou pela sua cabeça como uma palavra pode mudar tudo? Como uma revelação pode transformar você de vítima em vilão em questão de segundos? Pois é, eu estava prestes a descobrir isso da pior maneira possível. O corredor da UTI do hospital evangélico tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com café ruim. Minha mãe, Amanda, Fernando, sim, ele apareceu, milagrosamente. E eu estávamos sentados naquelas cadeiras desconfortáveis de plástico, discutindo os próximos passos. Já liguei para algumas imobiliárias, disse minha mãe. Eu quase ri, quase. Achei um corretor que promete vender rápido. Não será necessário, falei calmamente, tirando uma pasta da mochila. Senti 3 pares de olhos fixos em mim. Minha mãe franziu a testa, confusa. Como assim, filho? Abri a pasta lentamente, saboreando cada segundo daquele momento que eu tinha ensaiado mentalmente por meses. Vocês não podem vender a casa, expliquei, deslizando os documentos na mesinha de centro improvisada. Porque ela já tem dono.
Eu a comprei há 6 meses, através da Horizon Investimentos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com faca. Minha mãe empalideceu, como se tivesse visto um fantasma. Amanda, por outro lado, ficou vermelha, aquele tom específico de vermelho que precede uma explosão vulcânica. O quê? Ela gritou, fazendo uma enfermeira olhar feio em nossa direção. Você comprou a nossa casa? Como? Por quê? Foi quando eu soltei a frase que tinha guardado como um veneno na ponta da língua. Vocês têm 30 dias para sair. Todos vocês. Meu pai, semiconsciente na UTI ao lado, não podia me ouvir. E talvez fosse melhor assim. As reações foram exatamente como eu havia imaginado, só 1000 vezes pior. Minha mãe, sempre tão composta, desabou em um choro silencioso que partia o coração. Amanda gritava frases desconexas sobre traição familiar. Fernando, o namorado artista, murmurava algo sobre energia negativa tóxica. E eu? Eu estava parado ali, finalmente no centro das atenções da minha família, exatamente como sempre quis. Só que ao invés da satisfação que esperava sentir, havia um vazio enorme crescendo dentro do meu peito. A vingança tem um gosto estranho. É doce no primeiro segundo, e depois se transforma em algo amargo que gruda na garganta e não desce. Já sentiu aquele momento em que as palavras saem da sua boca e você imediatamente quer engoli-las de volta? Pois é. A sensação de triunfo durou exatamente 12 horas, até a campainha tocar naquela manhã. Cheguei em casa naquela noite sentindo-me estranho. Deveria estar comemorando, certo? Afinal, eu tinha acabado de executar a vingança perfeita. Joguei as chaves na mesinha da entrada do meu apartamento alugado de 48 metros quadrados e me joguei no sofá, esperando sentir aquela onda de satisfação. Mas o que veio foi... nada. Um vazio enorme, como se eu tivesse engolido um buraco negro. Meu celular não parava de vibrar. 27 chamadas perdidas. Tios, primos, até a dona Zulmira da padaria tinha ligado. Juro por Deus que não sei como ela conseguiu meu número. Desliguei o aparelho e abri uma cerveja, daquelas bem amargas que geralmente detesto. De repente, me vi encarando meu reflexo na TV desligada. Cabelo bagunçado, olheiras profundas, uma expressão que eu não reconhecia. Quem era aquele cara? Ele se parecia assustadoramente com o vilão da história. Dormir? Impossível. Passei a noite inteira zapeando canais idiotas de TV, pensando na cara da minha mãe quando viu os documentos. Não era raiva que eu tinha visto em seus olhos, era decepção profunda, daquelas que cortam a alma. E o pior? Uma parte de mim, aquela parte inconveniente que sempre aparece nas piores horas, começou a sussurrar. Era isso mesmo que você queria, gênio? Seu pai na UTI e sua família sem teto? Parabéns pela vingança espetacular. Acho que nunca odiei tanto estar certo. Por volta das 4 da manhã, em um momento de lucidez desesperada, abri meu notebook e comecei a calcular. Talvez eu pudesse desfazer tudo, revender a casa para eles pelo mesmo valor? Mas não, eu tinha usado todas as minhas economias, havia hipotecas, contratos assinados. E mesmo se eu conseguisse reverter a compra, como explicaria tudo? Desculpa, família. Eu só queria me vingar por vocês me tratarem como um filho invisível a vida toda. Tente imaginar essa conversa no almoço de domingo. Pois é. Eu tinha me colocado em um beco sem saída e arrastado todos comigo. Você já sentiu que ganhou a batalha, mas perdeu a guerra? A vitória mais vazia da minha vida estava prestes a ficar ainda pior com uma visita que eu jamais esperaria. A campainha tocou às 7h16 da manhã. Sim, olhei o relógio porque nunca recebo visitas, muito menos nesse horário indecente. Abri a porta ainda de pijama, aquele velho do Flamengo que ganhei num amigo secreto do trabalho, e quase caí para trás. Minha mãe estava parada ali, segurando uma caixa de papelão gasta. Sem Amanda. Sem drama. Só ela, pequena e cansada, com os olhos vermelhos de quem não dormiu nada. Posso entrar? Ela perguntou, naquele tom educado que usava com estranhos. Estranhos. Fiquei tão chocado que só consegui dar um passo para o lado. Ela entrou, observando meu apartamento bagunçado, meias jogadas no chão, embalagens de comida congelada na pia, aquele desastre típico de um homem de 32 anos que vive sozinho e não esperava visitas.
muito menos sua mãe no papel de vítima da sua vingança estúpida. Seu pai sempre achou que você era forte como ele, ela começou, sentando-se na ponta do sofá. Talvez forte demais. Era o jeito torto dele de te preparar para o mundo. Ela abriu a caixa que carregava, tirando um álbum de fotos que eu nunca tinha visto. Ricardo, você é tão parecido com seu avô paterno que às vezes seu pai olhava para você e tinha medo. Espera aí. Meu avô paterno? Aquele que eu mal conheci? Seu pai sofreu muito nas mãos dele. Era um homem duro, que confundia disciplina com frieza. Quando você nasceu e era a cara dele? Minha mãe não terminou a frase, mas não precisava. Uma peça do quebra-cabeça que eu nem sabia que estava montando, acabava de se encaixar. Ele te cobrava porque te admirava, filho. Tinha medo que você fosse tão brilhante quanto ele via, mas que ninguém reconhecesse isso, como aconteceu com ele. Minha mãe folheava o álbum lentamente, mostrando fotos de um menino que eu reconhecia como eu mesmo, mas através de uma lente totalmente diferente. Havia recortes de jornal sobre cada competição escolar que eu tinha vencido, crachás de todos os meus empregos, até um envelope com meu primeiro contra-cheque. Por que vocês nunca mostraram isso? Quer saber o pior tipo de vingança? É aquela que você executa contra as pessoas erradas. A pessoa que estava sentada na minha frente não era a vilã da minha história, mas eu certamente tinha me tornado o vilão da dela. As crises pioraram quando ela entrou na faculdade. 3 vezes tentou estagiar em escritórios grandes e 3 vezes acabou no hospital. Meu cérebro girava tentando recalibrar anos e anos de ressentimento. Amanda não era apenas mimada, ela era doente. E eu nunca soube. Amanhã passou num borrão de revelações. Descobri que minha mãe tinha uma pasta com cada cartão de Dia das Mães que eu já tinha dado a ela. E meu pai havia pago secretamente a entrada do meu primeiro carro, mas fez o banco me ligar dizendo que eu tinha crédito especial aprovado. Que a obsessão deles por não me atrapalhar tinha criado um monstro involuntário, um filho que se sentia negligenciado quando na verdade era respeitado demais. Era muita informação para processar. Enquanto fechava o álbum, uma foto caiu no chão. Eu e Amanda pequenos, abraçados, sorrindo sem dentes na frente do Parque Barigui. Olhei para aquela imagem como se fosse uma relíquia arqueológica de uma civilização extinta. Houve um tempo em que éramos apenas crianças, sem comparações, sem ressentimentos. Sabe o que a Amanda disse quando soube que você tinha comprado a casa? Minha mãe perguntou suavemente. Ela disse: o Ricardo sempre nos salva, desde pequeno. Foi como um soco no estômago. Todo esse tempo eu tinha construído uma narrativa onde eu era a vítima e ela a vilã, quando na verdade éramos apenas 2 irmãos danificados de maneiras diferentes pelos mesmos pais imperfeitos. Surreal, não? Toda a minha vida construindo uma versão da história que, aparentemente, só existia na minha cabeça. Agora eu tinha uma decisão impossível pela frente. Continuaria sendo o vilão ou tentaria reescrever esse final? Já ouviram aquela frase sobre como a vingança é um prato que se come frio? Bom, eu descobri que ela também dá uma indigestão dos infernos. Sentado na minha sala minúscula depois que minha mãe saiu, fiquei encarando aqueles documentos de despejo como se fossem uma bomba prestes a explodir. Em um impulso, desses que a gente tem quando finalmente cai a ficha de que fizemos uma grande besteira, peguei os papéis e os rasguei em pedacinhos. Literalmente. Fiz confete de cartório. Você está completamente louco, Ricardo, murmurei para mim mesmo, abrindo meu notebook e entrando no site do banco. Meu saldo bancário era deprimente para quem acabara de comprar uma casa. A verdade nua e crua. Eu havia gastado quase todas as minhas economias na compra, e o restante não chegava nem perto do que meu pai precisava para o tratamento. Passei a noite inteira pesquisando clínicas especializadas em AVC, bebendo café tão forte que dava para ficar em pé sozinho na xícara. Na manhã seguinte, entrei na concessionária onde havia financiado meu Honda Civic 2 anos antes. Quero vender o carro, anunciei à vendedora surpresa. Mas você ainda tem 36 parcelas, senhor, ela argumentou. Não perguntei quantas parcelas faltam. Perguntei quanto você me dá pelo carro hoje. Saí de lá com um cheque, uma passagem de ônibus e a sensação estranha de quem acabou de jogar fora o símbolo do seu sucesso profissional. Na semana seguinte, hipotequei meu apartamento.
Quem precisa de teto quando a culpa está desabando sobre sua cabeça, não é mesmo? O dinheiro era suficiente para cobrir o tratamento inicial do meu pai, mas não os meses de fisioterapia que viriam pela frente. Foi quando tive uma ideia louca. Mas, comparada com comprar a casa dos meus pais secretamente, parecia quase sensata. Marquei uma reunião com meu chefe na imobiliária e pedi um adiantamento enorme do meu bônus anual. É para o tratamento do meu pai, expliquei, deixando de lado o orgulho que normalmente me impediria de mostrar qualquer fragilidade. Curiosamente, foi a primeira vez que me senti realmente forte. Não aquela força artificial de quem esconde emoções, mas a força genuína de quem faz o que é preciso pela família. Dizem que para consertar um erro, às vezes você precisa quebrar ainda mais as coisas. Eu tinha quebrado meu orgulho, minha estabilidade financeira e quase quebrado minha família. Agora só faltava a parte mais difícil: reconstruir os laços que eu mesmo tinha destruído. O hospital evangélico virou praticamente meu segundo endereço. Eu aparecia todas as manhãs antes do trabalho, almoçava na cantina, aquelas marmitas de plástico com divisórias que fazem qualquer comida parecer ração, e voltava à noite. Meu pai, agora consciente mas ainda com dificuldades para falar, me olhava confuso. Por que você aqui tanto? Ele perguntou um dia, as palavras saindo arrastadas pelo lado bom da boca. Porque sou seu filho, respondi simplesmente. Nada de explicações elaboradas, nada de confessar minha vingança fracassada. Apenas isso. Eu era seu filho. E pela primeira vez na vida vi meu pai chorar. Não aquele choro discreto, masculino, contido. Foi um choro de soluços que fez as enfermeiras correrem achando que ele estava tendo outra crise. Eu também. Seu pai, ele conseguiu dizer quando se acalmou. Engoli em seco, porque homem não chora em hospital, né? Que bobagem. Chorei tanto que molhei o lençol hospitalar. Amanda apareceu numa terça-feira, toda desajeitada, carregando uma sacola do McDonald's, como se fosse uma oferta de paz. Trouxe McFlurry de ovo maltine. Ainda é seu favorito? Perguntou sem me encarar. Assenti. Pego de surpresa. Sentamos na lanchonete do hospital. Dois estranhos fingindo que não haviam crescido juntos. Então, você comprou a casa dos nossos pais. Ela começou, mexendo no canudo de plástico. Na verdade, comprei a nossa casa, corrigi. E assim, começamos a mais estranha, dolorosa e necessária conversa que dois irmãos ressentidos poderiam ter. Foi como desmontar uma bomba fio por fio. Ela me contou sobre as crises de pânico que tinha desde criança, sobre como se sentia um fracasso por não conseguir manter um emprego normal como eu. Eu contei como me sentia invisível, sempre pagando por tudo enquanto ela parecia receber de graça. Sabe o que é mais bizarro? Ela disse tomando o último gole do McFlurry. Eu sempre tive inveja de você, da sua independência, da sua confiança. Quase engasguei. Inveja? De mim? O filho sombra? E assim descobrimos que tínhamos passado a vida inteira com inveja um do outro, cada um desejando exatamente o que o outro detestava na própria vida. Já notou como algumas conversas demoram décadas para acontecer? E quando finalmente acontecem, você se pergunta por que esperou tanto tempo. Mas minha jornada de redenção estava apenas começando, e o próximo passo seria talvez o mais desafiador. Terapia familiar? Você tá de brincadeira, né? Amanda quase cuspiu o café quando sugeri. Estávamos no Café do Moço, aquela cafeteria hipster no centro de Curitiba, onde um pingado custa o preço de um rim no mercado negro. Não, não estou. Acho que precisamos todos nós. Insisti, mexendo meu cappuccino decorado com um desenho de folha, que eu estava pagando caro demais para nem beber direito. A primeira sessão foi um pesadelo completo. Meu pai, ainda em cadeira de rodas, ficou calado quase o tempo todo. Minha mãe chorava antes mesmo da terapeuta fazer a primeira pergunta. Amanda ficou olhando para o celular a cada 2 minutos. E eu? Bom, eu suava tanto que parecia que tinha pulado na fonte do Largo da Ordem. Quem quer começar falando sobre como se sente? Perguntou a doutora Marta, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar afiado que parecia enxergar através da alma. Silêncio absoluto. Típico da família Silva. Especialistas em guardar mágoas, amadores em expressar sentimentos.
Surpreendentemente, foi meu pai quem quebrou o gelo. Eu sinto muito, disse com dificuldade. Por tudo. 3 palavras simples que eu nunca tinha ouvido dele em toda a minha vida. Foi como se uma represa invisível se rompesse. De repente, estávamos todos falando ao mesmo tempo, interrompendo uns aos outros, chorando, rindo nervosamente. Criei vocês. Como fui criado, meu pai continuou com esforço. Foi erro. Naquele momento eu entendi que não era só eu que estava mudando de perspectiva. Éramos todos nós, redescobrindo uma família que sempre esteve ali, soterrada sob camadas de expectativas não ditas e amor mal expressado. Nas sessões seguintes, vieram as revelações que nunca teriam espaço nos almoços de domingo. Minha mãe confessou que se sentia culpada por dedicar mais tempo a Amanda. Meu pai admitiu que me via como uma versão melhorada dele mesmo. E que seu maior medo era que eu cometesse seus mesmos erros. Amanda revelou que seu namorado, Fernando, havia terminado tudo depois do episódio da casa, chamando nossa família de tóxica demais, até para um artista conceitual. E eu? Bom, eu finalmente contei a verdade completa sobre minha vingança elaborada e como ela tinha se transformado no maior arrependimento da minha vida. Para minha surpresa, quando terminei, meu pai esticou a mão trêmula e segurou a minha. Não disse nada. Não precisava. Sabe quando dizem que as pessoas não mudam? É mentira. A gente muda sim, especialmente quando percebe que estava lutando a batalha errada esse tempo todo. E 1 ano depois, você não acreditaria na transformação da família Silva. Quem diria que uma casa comprada por vingança se transformaria no cenário da nossa reconciliação familiar? Exatamente 1 ano após o AVC do meu pai, estávamos todos reunidos na varanda. Aquela mesma onde tudo começou. Papai, agora usando apenas uma bengala, que ele insiste em chamar de meu cajado de mago, estava dando aula de xadrez para um grupo de senhores do bairro. Sim, meu pai. O homem que eu achava que só sabia ser crítico, tinha descoberto uma vocação para ensinar depois da aposentadoria forçada. Cheque-mate, Alberto! Você caiu na mesma armadilha da semana passada! Ele exclamou, com aquele meio sorriso torto que ficou após o AVC. Os amigos riram, tomando café e comendo os pães de queijo que minha mãe tinha acabado de tirar do forno. Era estranho ver meu pai assim. Relaxado, brincalhão, sem aquela capa de seriedade que eu sempre achei que fosse parte do DNA dele. Ricardo, vem cá mostrar pro seu Jamil aquela jogada que você me ensinou, ele chamou, me fazendo engasgar com o suco. Meu pai? Admitindo que eu o ensinei algo? Caminhei até a mesa de xadrez montada na varanda, sentindo o cheiro de alecrim do jardim que Amanda tinha plantado. Sim, minha irmã agora cultivava ervas, só as legais eu juro, e tinha se tornado uma paisagista de mão cheia, depois que o Fernando conceitual desapareceu com a crise, e com o violão caríssimo dela. Amanda finalmente encontrou algo que a fazia feliz sem depender da validação alheia. Olhei para ela regando suas plantas, para meu pai ensinando xadrez, e para minha mãe na cozinha cantarolando. Parecia uma cena de comercial de margarina, daqueles bem clichês. Mas sabe de uma coisa? Pela primeira vez na vida, eu não me sentia um intruso nessa propaganda. Ah, e a casa? Bom, depois de muitas conversas desconfortáveis, muitas sessões de terapia e algumas consultas jurídicas, transferi a propriedade para um fundo familiar onde todos tínhamos partes iguais. Ninguém pagava aluguel, mas todos contribuíam proporcionalmente para as despesas. Eu havia me mudado para um apartamento a 2 quadras dali, pequeno, mas meu. E nos fins de semana, quando ia almoçar com meus pais, ninguém mencionava a diária. Pequenas vitórias que, no fim das contas, eram enormes. Quem diria que eu, Ricardo, o eterno coadjuvante, encontraria meu lugar sem precisar de escrituras ou vinganças? Mas a vida ainda tinha uma surpresa guardada que mudaria tudo. O que é isso que você tanto mexe no celular, filho? Perguntou minha mãe, me pegando no flagra durante o almoço de domingo. Quase engasguei com o macarrão à bolonhesa, especialidade dela, com aquele molho que cozinha por 5 horas e vale cada minuto de espera. Nada não, mãe, respondi, mas ela já tinha esticado o pescoço para espiar. Coisas que aprendi sobre minha família, volume 1. Ela leu em voz alta, fazendo meu pai e Amanda pararem de comer e me olharem curiosos. Meu rosto ficou tão vermelho que poderia fritar um ovo nele. É só uma...
Lista. Gaguejei. Tipo um diário. Amanda esticou a mão. Posso ver? Antes que eu pudesse protestar, ela já estava lendo. Item 23. Pai não odeia meus amigos, só não sabe como conversar com pessoas nascidas depois de 1980. Item 24. Amanda não é preguiçosa, só tem pânico de falhar, por isso nem tenta. Ela me olhou, os olhos marejados. Você anda me analisando, maninho? Era a primeira vez em anos que ela me chamava assim. Meu pai limpou a garganta, aquele som característico que antecedia suas sentenças importantes. Eu também tenho aprendido algumas coisas, disse, a voz ainda um pouco arrastada. Aprendi que criar filhos não é como ensinar filosofia. Não existe uma única resposta certa. Ele esticou a mão trêmula e segurou a minha, num gesto tão inesperado que quase derrubei meu copo de vinho. E aprendi que você, Ricardo, sempre foi mais do que eu imaginava. Naquele momento, senti algo quente e reconfortante se espalhando pelo meu peito. Não era o vinho, embora ajudasse. Era uma sensação nova e estranha que eu depois identifiquei como pertencimento. Amanda folheou meu celular mais um pouco e caiu na gargalhada. Item 41. Mãe não sabota meus relacionamentos de propósito. Ela só acha que ninguém é bom o suficiente para seus filhos. Minha mãe ficou vermelha. Bem, isso não é totalmente mentira, admitiu, arrancando risadas de todos. De repente, estávamos compartilhando nossas próprias listas mentais, aquelas observações que fazemos das pessoas que amamos, mas nunca dizemos em voz alta. Era como se estivéssemos finalmente nos conhecendo, não como a família que achávamos que éramos, mas como as pessoas imperfeitas e complexas que realmente somos. Já reparou como as maiores lições da vida vêm dos nossos maiores erros? Se eu não tivesse chegado tão perto de destruir minha família, talvez nunca tivéssemos encontrado o caminho para realmente nos conectarmos. Mas a história não termina aqui. Surpresa! Quase caí para trás quando abri a porta do meu novo apartamento e dei de cara com balões, faixas coloridas e um grupo de pessoas gritando. Meu aniversário de 33 anos estava sendo celebrado. Uma festa surpresa. Organizada pela minha família. Para mim. O apocalipse zumbi devia estar próximo, porque isso era mais improvável que os mortos voltarem à vida. Foi ideia da Amanda, sussurrou minha mãe, me abraçando forte. Olhei para minha irmã, que sorria de orelha a orelha segurando um bolo espalhafatoso com velas em formato de números. Você merece rir, ela disse simplesmente. O apartamento estava lotado, colegas da imobiliária, alguns amigos da época da faculdade que eu nem sabia que minha família conhecia. Até o Carlos contador que me ajudou com a empresa fantasma. E agora me olhava com uma cara de ainda bem que não fomos presos. Mais tarde, depois que os convidados foram embora, e só restava minha pequena família, ajudando a limpar a bagunça, tive uma epifania, enquanto guardava pratos na minha cozinha nova. A casa dos meus pais, que agora estava no nome dos 4, com partes iguais para cada um, nunca tinha sido realmente o problema. O problema era que eu nunca tinha me sentido parte dela. E nenhuma escritura, nenhuma vingança, nenhum documento legal poderia me dar o que eu realmente queria. A certeza de que eu importava. Por sorte, eu não precisava mais de uma casa para provar isso. Eu tinha algo muito melhor agora. Eu tinha eles, tortos, imperfeitos, às vezes irritantes, mas inegavelmente meus. E finalmente, eu também era deles. Antes de irem embora, meu pai me chamou no corredor. Estávamos só nós dois, ele apoiado na bengala, me olhando com uma intensidade que me deixou desconfortável. Sabe, filho, ele começou. A voz mais firme do que tinha sido em meses. Passei a vida tentando te proteger de mim mesmo, do meu jeito de ser. Achei que se te tratasse com dureza, você seria mais forte que eu. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Só não percebi que você já era mais forte. Sempre foi. Abri a boca para responder, mas não consegui. Algumas verdades são grandes demais para serem respondidas com palavras. Então, simplesmente abracei meu pai, sentindo sua fragilidade e sua força ao mesmo tempo. Parece que minha história de vingança tinha se transformado em algo completamente diferente. Mas se você acha que já viu todas as reviravoltas, prepare-se para a maior de todas. Positivo, disse Patrícia, minha namorada de 8 meses,
mostrando o teste de gravidez com as mãos trêmulas. Sentamos na beirada da cama do nosso quarto, em silêncio, processando a notícia. Não estávamos planejando, mas também não estávamos evitando. Era aquele tipo de surpresa que assusta e emociona na mesma proporção. Vou ser pai, murmurei, sentindo o peso dessa palavra. Pai, com toda a sua bagagem histórica de expectativas, erros e possibilidades. Contamos para minha família no domingo seguinte, durante o tradicional almoço na casa dos meus pais. A reação? Exatamente o oposto do que eu imaginaria há 2 anos. Meu pai chorou abertamente, sem disfarçar. Minha mãe abraçou Patrícia como se ela fosse uma filha há muito tempo perdida e finalmente encontrada. E Amanda? Minha irmã enlouqueceu completamente, já falando em decorar o quarto do bebê, comprar roupinhas e ser a tia mais deslumbrada desse país. Suas palavras, não minhas. Naquela noite, sozinho na varanda enquanto todos ainda comemoravam lá dentro, fiz uma promessa silenciosa ao pequeno ser que crescia na barriga de Patrícia. Você nunca vai se sentir em segundo plano. Nunca vai duvidar se é amado. Nunca vai precisar comprar nossa casa para chamar atenção. Senti uma mão no meu ombro. Era meu pai, que tinha se aproximado silenciosamente com sua bengala. Vai ser um ótimo pai, filho, ele disse, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu de Curitiba. Como você sabe? Perguntei. Ele sorriu, aquele sorriso torto que se tornou sua marca registrada. Porque você aprendeu com os meus erros. E isso, Ricardo, é a única coisa que podemos esperar da vida. Que nossos filhos sejam melhores que nós. Ficamos ali, lado a lado, sem mais palavras. Não eram necessárias. 7 meses depois, quando segurei minha filha pela primeira vez, entendi finalmente o que meu pai quis dizer. Olhando para aquele pacotinho com olhos arregalados que me encaravam com uma confiança absoluta e irracional, percebi que todo mundo tenta fazer o melhor que pode com as ferramentas que tem. Meus pais, imperfeitos como eram, tinham feito o melhor que podiam com o que sabiam. E agora era minha vez, igualmente imperfeito, igualmente assustado, mas com uma vantagem. Eu tinha aprendido que amar não precisa ser complicado. Às vezes, é só estar presente. Às vezes, é só dizer em voz alta o que sentimos. E às vezes, é só não cobrar aluguel das pessoas que amamos, literalmente e metaforicamente.